Bom dia, meu nome é Milena Araújo Passos e eu irei apresentar-lhes o trabalho solicitado pela tutora Tatiane da Silva Campos como parte da nota da disciplina de estágio curricular obrigatório 3. Então, como área de concentração que norteou a prática da disciplina de estágio, eu escolhi ensino de literatura e como tema o ensino de literatura na turma do segundo ano A do ensino médio do Colégio Estadual João Batista Pereira Fraga. Então, essa área de concentração e esse tema foram escolhidos para nortear a prática da disciplina de estágio e também foi escolhida por causa da capacidade que a literatura possui de cativar as pessoas através de seu caráter artístico, imaginativo e da sua estética, conforme Hoffmann e Breuer. Então, os objetivos dos trabalhos relacionados a apresentar a importância do ensino de literatura, mostrar quais são as funções da literatura, apresentar como é realizado o ensino de literatura atualmente e sugerir estratégias metodológicas para o ensino de literatura. Então, conforme Oliveira, durante muito tempo a literatura passou a ser vista como algo muito subjetivo, que podia ser interpretado de acordo com o pensamento de cada um. Então, os professores muitas vezes acabavam deixando a literatura para último plano, porque eles não encaravam como algo tão importante como a gramática e o ensino da produção textual. Eles acreditavam ter uma menor importância. Mas, apesar desse pensamento, o texto literário ele tem o poder de humanizar as pessoas, e ele deve ser visto como um objeto estético, não um objeto moral ou histórico, apesar de a literatura ter esse poder de ensinar as pessoas, tanto relacionada à história, tanto ensinar sobre a história de um período, como ensinar valores morais. Ela não é um livro de histórias, não é um texto histórico, né, que tem a necessidade de detalhar e de ser fiel à história do período. Ela não retrata fielmente a história ou a sociedade em que foi produzido, mas faz uma projeção delas. Está no campo do que poderia ser, não do campo que foi. A literatura ela pode ser definida como a expressão da criatividade humana, o fruto da imaginação, ainda que possa ser baseada na realidade. E isso é, pode ser observado no livro Guarani, de José de Alencar, né? Em que tem um fundo histórico, apresenta ali como era a história como foi a história do período colonial, como foi o contato entre o indígena e o colonizador, mas ao mesmo tempo ela não é tão fiel à história assim, né? Porque ela mostra o índio Peri, que era o personagem principal, como alguém que tem características sobre-humanas. Ele até luta com a onça e vence essa luta. É, ele faz diversas coisas e sai ileso. Então, a literatura possui função estética, cognitiva, político-social, pragmática, catártica e lúdica. Uma dessas funções, que é a catártica, ela tem esse, a- esse- essa capacidade de purificar a mente do leitor e também do seu escritor, né? Ela tem essa capacidade de provocar a catarse, que é o ato de purificação. Então, segundo Oliveira, muitas vezes a inserção de textos literários em sala de aula de maneira descontextualizada, né? O professor muitas vezes utiliza os clássicos da literatura brasileira, que são muito bons, mas eles muitas vezes não mostram o contexto histórico, não falam muito sobre o autor, o que faz com que os estudantes não se sintam motivados a ler, não desperta neles uma curiosidade. Então, apesar também de ser costumeiro o uso dos clássicos, muitas vezes o professor fica sem saber como trabalhar a literatura em sala de aula. E aqui tem algumas sugestões, né? Que é utilizar os contos, as crônicas, os romances,
fazendo comparações entre diversos textos e autores diferentes e propor aos alunos reflexões para que eles se sintam motivados a fazer pesquisas relacionadas às obras, seus autores e à cultura da época. Então, o estágio curricular obrigatório 3 foi desenvolvido no Colégio Estadual João Batista Pereira Fraga. Ele foi realizado através de duas etapas, observação e regência. Para a observação, foi realizada uma entrevista com a supervisora de estágio, a coleta de informações com o vice-diretor da escola, o diálogo com funcionários da escola, também com alguns alunos, para entender melhor o funcionamento da instituição, para conhecer melhor aquela instituição. Então, para a regência, foram desenvolvidos 5 planos de aula, com base nos conteúdos Romantismo no Brasil e Adjetivos, selecionados pela supervisora de estágio. A pesquisa durante o estágio, ela foi aplicada porque envolveu interesses locais, qualitativa, não houve aplicação de testes estatísticos e exploratória, porque foi realizada por alguém que não tinha muito conhecimento sobre o assunto. Então, a escola funciona nos turnos diurno e noturno. Também ela possui 13 turmas no total, que são 10 turmas no modelo novo ensino médio, e 3 turmas da modalidade educação para jovens e adultos, ou EJA. A média de estudantes por turma é 30, a média de faixa etária por turma do novo ensino médio é de 15 a 18 anos e o EJA acima de 18 anos. A escola também possui 20 funcionários. Ela possui 10 salas, um auditório, uma cozinha, refeitório, uma sala de professores, uma secretaria, uma biblioteca, um campus society, uma quadra de esportes inacabada e uma sala digital com 35 Chromebooks. Então, aqui são os planos de aula, um dos planos de aula que foi utilizado para a regência. Aqui sobre o conteúdo romantismo no Brasil, em que eu coloquei alguns objetivos que deveriam ser atingidos pelo estudante, né? Objetivos que eu queria que eles atingissem, como entender o contexto histórico do período do romantismo, entender quais foram as características do romantismo. Como recursos, eu utilizei um projetor, notebook, para fazer exibição de slides. Isso para as aulas de romantismo. Já para as aulas de adjetivos, eu utilizei o quadro branco e piloto. Então, eu iniciei, né, o primeiro dia me apresentando, falando por que eu estava ali, e aí comecei a apresentação dos slides. Com isso, eu fui apresentando, eu fui fazendo algumas perguntas aos estudantes, explicando os assuntos, e também eu fui fazendo com que eles participassem das aulas através de perguntas. E até mesmo fiz com que pedi para que eles lessem alguns trechos de livros, né, que eu levei para que eles pudessem observar, entender melhor o conteúdo. Então, aqui são as referências que eu utilizei para o primeiro plano de aula. Então, sobre a prática, a vivência do estágio, ela foi desafiadora, porque muitos requisitos deveriam ser cumpridos. E uma das coisas que acabou dificultando muito o início do estágio foi que a faculdade demorou muito para aceitar os termos de convênio e de compromisso, né, os documentos relacionados ao estágio. Então, nisso aí, eu só consegui iniciar o meu estágio uns 2 meses após o início da documentação. Mas, por fim, consegui observar turmas de primeiro e segundo ano do ensino médio, foram 4 turmas observadas no total. Fiz entrevista com a supervisora de estágio, coletei informações relacionadas à escola com o vice-diretor, também realizei as regências na turma de segundo ano A, e essa experiência, né, de observar e realizar as regências, especialmente as regências, me mostrou que o professor precisa ter algumas competências, como a pontualidade, a facilidade em se adaptar,
uma boa preparação de aula. Então, são competências que ele precisa desenvolver para ser bem-sucedido. Então, fui muito bem recebida pelos alunos, e isso foi evidente através de sua participação nas aulas. Também os professores puderam me receber muito bem, outros funcionários da escola. E nas aulas eu levei informações sobre os escritores da literatura brasileira. Isso fez com que os alunos se sentissem motivados a fazer perguntas sobre aqueles autores e até mesmo pesquisar sobre seus livros. Então, aqui são as referências, o link da apresentação e uma frase de e um filósofo e escritor muito importante estadunidense, Ralph Waldo Emerson. O talento sozinho não consegue fazer um escritor. Deve existir um homem por trás do livro. Obrigada pela atenção.